Estamos ao vivo, então, ISKCON Rio de Janeiro. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Muito bem. Rama Rama, Hare Hare. Sejamos todos muito bem-vindos a essa live transcendental. Muito bem. Para estudarmos juntos. Sejamos todos muito bem-vindos. O Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 22, verso de número 6. Fernando Araújo, bom dia, Hare Krishna. Hoje é uma segunda-feira, dia 26 de maio. Muitos irmãos e muitas irmãs participaram do Ratha Yatra em São Paulo, vindo de todos os lugares do Brasil. Foi uma festa transcendental, maravilhosa. Eu acompanhei tudo em algumas partes, dessa vez virtualmente. Não pude participar pessoalmente porque estava com muitos compromissos aqui em Campinas, na região. Viajei muito. Estava conversando com o Prabhu Paravyoma Dasa Goswami, que a princípio eu tinha ficado muito triste, né, de não ter ido desse ano, né, no Ratha Yatra, mas eu trabalhei demais, tive muitas bênçãos, né? Então eu pude encarar que o Senhor Jagannatha, né, que está sempre comigo ali, ó. Tcharam, que bonitinho. Ele também foi muito misericordioso comigo, ele sabe o que a gente precisa e ele me abençoou demais, né? Então eu acho que esse sentimento de gratidão por toda a ocupação, por todo o trabalho, por todas as bênçãos que ele me deu nesse final de semana, que me impediram de ter ido pessoalmente ao Ratha Yatra, simplesmente trata-se da sua própria misericórdia para com a minha vida. Vamos lá então, vamos começar a nossa meditação de hoje. A nossa maravilhosa irmã, a devota, sem dúvida nenhuma, que eu amo muito, Sundarangi Devidasi, e estava lá em São Paulo prestando seu serviço. Seja muito bem-vinda, minha irmã, reverências. Nossa transcendental Siksha Guru Sundarangi Devidasi. Foi algo assim meio... Eu fiquei assim, primeiro eu fiquei muito triste, aí eu fiquei confuso, mas depois o Senhor me revelou no meu coração que era a misericórdia dele, que a hora que eu estava precisando trabalhar bastante, e eu fiquei aqui. Eu tive 9 celebrações esse final de semana, uma atrás da outra, e assim, foi uma multidão de gente falando de Deus e prestando meu serviço, né, aqui no templo do Senhor Jesus, fazendo meus púdias. Mas eu acompanhei, eu vi tudo vocês, hein, porque de uma viagem para outra, de uma cidade para outra, só ali pegando os vídeos, foi maravilhoso. É muito bom ser Hare Krishna.
Hoje, o Srimad Bhagavata é o canto 3, capítulo 22, o verso de número 6. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Munatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chaksur Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento. A ele então eu ofereço as minhas mais sinceras, humildes, respeitosas e amorosas reverências. E Krishna Karuna Shindo Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Meu querido Krishna, amigo dos aflitos, fonte da criação, Senhor das Gopis, amante de Radharani, ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrashabhanu Shutidevi Pranamami Haripriye. Ofereço meus respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea se assemelha a ouro derretido. Ela é rainha de Vrindavana, filha de Vrishabhanu, muito querida pelo Senhor Krishna. Namam Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamirin Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashacha Deshatarine. Namam Vishnupadaya Krishna Prastaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Iti Namine Namaste Guru Prastaya Hridrananda Padasharaye Prabhupada Karuna Shakti Gita Sharaprasharine Narayana Namaskritya Naran Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayano Diriye. Antes de recitar o Srimad Bhagavata, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer reverências respeitosas à personalidade de Deus, Narayana. A Narayana Rishi, ser humano supremo. A mãe, Saraswati, a deusa da sabedoria. E a Srila Vyasadeva, o autor. E como acrescentou sabiamente
Paravyoma Prabhu. Srila Prabhupada, o propagador. Nasta Praeshu Abradeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamajlok Bhaktir Bhavati Naistik. Assistindo então regularmente aulas sobre o Srimad Bhagavatam, prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração será quase completamente destruído. O serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelecerá como um fato irrevogável. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, completo aqui as minhas reverências ao Super Prabhu também, nosso Siksha Guru, Haridarshana Das, minhas reverências. Seja muito bem-vindo, reverências a todos. Minha querida Sundaranga, a quem eu já prestei as minhas reverências, disse: é muito bom ser Hare Krishna, exatamente, Sundaranga. Mas como disse Chandramukha Swami, a condição principal é gostar de festa, e eu complemento que tem que ter muita disposição. Exatamente, muita disposição. É muita disposição. Para você trabalhar para Deus, você tem que entender que você tem que estar antenado 24 horas por dia. E vocês são maravilhosos, né? Imagina, eu vi vocês lá do Rio, aqui em São Paulo, trabalhando, prestando serviço. Não perdem uma. E já vão retornar hoje para o Rio de Janeiro. E com a graça de Deus, eu vou fazer todo o meu possível e impossível para estar lá com vocês no Ratha Yatra, Rio de Janeiro. Vamos lá para o nosso verso transcendental de hoje. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 22, verso de número 6. Distyame Bhagavan Dristo Durdashoyo Kritatma Manam Distya Padaraps Pristam Shirshna Me Bhavata Shivam. Distya, por fortuna, minha, Bhagavan, todo-poderoso, Dristaha, se vê, Durdarsaha, não visto facilmente, Yaha, que Akrita Atmanam, daqueles que não controlaram a mente e os sentidos. Distya, por minha boa fortuna, Pada Raja, a poeira dos pés, Sprishtam, foi tocada, Sirshna, pela cabeça, minha, Bhagavat, Deus, Shivam, produzindo toda auspiciosidade. Tradução e comentários dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Aí ele aqui estava pegando o brilho do sol e não estávamos vendo Srila Prabhupada. Então o verso
na tradução de Srila Prabhupada, diz assim: considero a minha boa fortuna eu ter tido a oportunidade de me encontrar contigo, pois para pessoas que não dominaram a mente ou não controlaram os sentidos, não é fácil ver-te. Tanto mais afortunado sou de ter tocado com minha cabeça abençoada a poeira de seus pés de lótus. Pode-se atingir a perfeição da vida transcendental simplesmente tocando-se a poeira sagrada dos pés de lótus de um homem santo. O Bhagavatam diz: Mahatpada Rajo Bhishekam, o que significa ser abençoado pela poeira sagrada dos pés de lótus de um Mahat, um grande devoto. Como se declara no Bhagavad Gita, Mahatmanas tu, aqueles que são grandes almas, estão sob o encanto da energia espiritual. E o sintoma deles é que se ocupam plenamente em consciência de Krishna, serviço do Senhor. Portanto, são chamados de Mahat. A menos que tenhamos a fortuna de receber a poeira dos pés de lótus de um Mahatma sobre a nossa cabeça, não há possibilidade de alcançarmos a perfeição na vida espiritual. O sistema Parampara de sucessão discipular é muito importante como meio de sucesso espiritual. Uma pessoa torna-se Mahat pela graça de seu mestre espiritual, que é um Mahat. Se alguém se refugia aos pés de lótus de uma grande alma, existe toda a possibilidade de ele também se tornar um dia uma grande alma. Quando Maharaja Rahugna indagou de Jada Bharata acerca de sua maravilhosa conquista do sucesso espiritual, ele respondeu ao rei que não é possível obter sucesso espiritual simplesmente seguindo os rituais de religião ou convertendo-se em sannyasi, ou ainda oferecendo os sacrifícios recomendados pelas escrituras. Esses métodos são, sem dúvida, úteis para a compreensão espiritual, mas o verdadeiro efeito é provocado pela graça de um Mahatma. Nas 8 estrofes da oração ao mestre espiritual Vishwanatha Chakravarti Thakura, encontra-se a afirmação clara de que simplesmente por satisfazer o mestre espiritual pode-se alcançar o sucesso supremo da vida. Porém, apesar de executar todas as funções ritualísticas, se não pudermos satisfazer o mestre espiritual, não teremos acesso à perfeição espiritual. Aqui, a expressão Akritatmanam é muito significativa. Vou repetir porque esse é uma luz que acende no texto da tradução do Srila Prabhupada. Todas as vezes que ele diz
Tal expressão é muito significativa, tal palavra é muito significativa. Ele está falando, olha, preste atenção. Akritatmanam é significativo, pois Atma significa corpo, alma ou mente. E Akritatma significa a pessoa comum que não pode controlar sentidos ou mente. Por não ser capaz de controlar os sentidos e a mente, é dever das pessoas buscar então abrigo de uma grande alma ou de um grande devoto do Senhor e simplesmente tentar agradá-lo. Isso tornará a sua vida perfeita. Olha que coisa fantástica. Atma significa corpo, alma ou mente. Mas Akritatma significa pessoas que são comuns, que não controlam sentidos ou mente. E por que nós, como pessoas comuns, andávamos com os nossos sentidos descontrolados? Temos o dever de buscar abrigo em uma grande alma ou num grande devoto para tentar agradá-lo, porque isso transformará a nossa vida em uma vida perfeita. A pessoa comum não pode elevar-se à fase máxima de perfeição espiritual seguindo rituais e princípios religiosos. Ele precisa refugiar-se em um mestre espiritual fidedigno, genuíno, e trabalhar sobre sua orientação fiel e sinceramente. Então, tornar-se-á perfeito sem dúvida alguma. Om Magyanti Mirandasya Gyananajana Shalakaya Chaksur Militante Natasmai Shri Guravena Maha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com a archote do conhecimento. Hare Krishna, Haribol. Nós estamos no capítulo 22. Casamento de Kardama Muni e Devahuti. Acabamos de estudar o capítulo 21, que, assim como todo o texto Bhagavata, foi muito transcendental. Narrou a conversa entre Manu e Kardama e nos explicou, nos elucidou sobre a linhagem de Swayambhuva Manu e também sobre Kardama Muni, sábio, adorável, e como se relacionam essas grandíssimas almas. Imagina um governante totalmente transcendental, celestial, e um sábio de todas as estrelas possíveis. E nós viemos então navegando, pelos ensinamentos. E Prabhupada foi nos ensinando a humildade
das perguntas, a rendição, a sabedoria e a posição alcançada no universo de outras almas. Tudo aquilo que nós, enquanto pessoas comuns, como o Prabhupada diz, que não controlam a sua mente e os seus sentidos, temos dificuldade de realizar na nossa vida. Causa-nos um sofrimento incrível, porque nós achamos que nós podemos ser, nós podemos fazer, nós podemos sentir, e a nossa mente, prioritariamente, embotada pela ilusão da energia material e controlada por ela, pensa, sente e deseja. Então ela nos traz pensamentos assim, como eu sou, sentimentos de posse como isso é meu, o eu e o meu. Então assim é um culto, uma vida baseada no falso ego, e a cada dia que se passa, mais esquecemos de nossa alma, do desejo imensurável da constituição prioritária da alma eterna, de amar o seu Senhor, de ser rendida aos pés de lótus do seu Senhor. E vamos fortalecendo o nosso falso ego, a ponto de nos identificarmos com a pessoa, a figura que somos neste mundo, e essa pessoa e essa figura que não existia há poucos dias atrás, e que vai deixar de existir poucos dias à frente. Ninguém sabe o dia ou a hora. A Bíblia diz que a passagem, a morte, ela vem como um ladrão na noite. Ninguém sabe o dia ou a hora. Por isso, a Bíblia nos aconselha que possamos estar atentos como sentinelas. As pessoas que vigiam propriedades não ficam vigiando em determinados horários. Não, eu vou vigiar só das 2 às 3 da manhã, porque esse é o horário mais... Não! Aqueles que vigiam 24 horas por dia. Por isso nós somos aconselhados, amplamente aconselhados e orientados a estarmos 24 horas por dia pensando em Krishna e nunca nos esquecermos de Krishna. E claro, existe todo um processo que nos foi trazido e recomendado pela grandiosíssima alma Srila Prabhupada. E, em última instância, todos nós que somos família ISKCON no mundo, somos rendidos a Ele. Embora ainda temos a graça e o prazer e a alegria de convivermos com discípulos diretos de Srila Prabhupada, também temos discípulos dos discípulos de Srila Prabhupada. E temos discípulos dos discípulos dos discípulos de Srila Prabhupada. Estamos vivendo uma era dourada,
uma era maravilhosa e inseridos neste parampará. Então, esses diálogos maravilhosos, a princípio ainda, nessa breve introdução e lembrança do capítulo 21, mostraram para nós também a relação de como é importante reconhecermos nas relações interpessoais a presença e a orientação da lei divina. Porque, ora, a ordem real protegia brâmanas para cultivo espiritual na sociedade. E os brâmanas davam valiosas instruções à ordem real sobre como o Estado e cidadãos poderiam gradualmente ser elevados à perfeição espiritual. É assim que se encerra esse diálogo transcendental do capítulo 21. Swayambhuva Manu, Imune, Kardama Muni. Aí, quando adentramos, então, o capítulo 22, que narra o casamento de Kardama Muni e Devahuti, e estamos nos primeiros versos, realizamos no narrativa de Shri Maitreya, que disse, após descrever a grandeza das múltiplas qualidades e atividades do imperador, o sábio ficou silencioso e o imperador, sentindo-se modesto, dirigiu-se a ele da seguinte maneira. Então ele vai dizer, Manu responde, para expandir-se sob a forma do conhecimento védico, o Senhor Brahma, o Veda personificado, criou-vos de seu rosto, ó Brahmanas, que sois repletos de austeridade, conhecimento, poder místico, que sois avessos ao gozo dos sentidos. Ishavatara, Elias Pereira, eu vi você lá, hein? Senti saudade da nossa dancinha lá na frente do Clube Homes. Sérgio Azevedo, Hare Krishna, bem-vindo. Luiz Rocha Goulart, bem-vindo. Hare Krishna. ISKCON Rio de Janeiro. Jaya Prabhu, reverências. Isso é uma assembleia de Mahatmas, né? Por isso que eu amo vocês e quero ficar perto de vocês. Para que a poeira do pé de lótus, dos pés de lótus de todos vocês repouse sobre a minha cabecinha. Minha cabeça dura, hein? Muito dura. Lila Das. Uau, bom dia, reverências. Assembleia de Mahatmas. Então, aí o texto vai sendo colocado para nós e vamos ficando assim extasiados, como assim em poucas palavras, esse texto Bhagavata, aí ele vai invadindo a nossa consciência e vai nos transformando e vai nos fazendo pensar, sentir e desejar espiritualmente. E essa é a característica do devoto. Como Srila Prabhupada falava sobre gosto superior,
Não precisa deixar abandonar a sua vida, não. Ir para a floresta, não precisa odiar o mundo, não precisa odiar seus familiares, não precisa abandonar, renunciando falsamente a tudo que foi construído e criado por Deus. O que você precisa é de conhecimento transcendental para ter a sua consciência libertada da ilusão da energia material, da yoga que supervisiona e que comanda a energia material, e se render através do relacionamento com uma grande alma, como diz o texto de hoje, com um mestre espiritual e prestando serviço amoroso a Krishna, orientado por um professor, por um mestre, por um sábio, por um vidente da verdade, por alguém que já em outrora fez a sua rendição também e recebeu este poder que vem de Krishna, de ser transformado também em uma grande alma. E aí, rendido, então, a yoga superior, a yoga que supervisiona e coordena o mundo espiritual, somos transferidos ainda em vida para a plataforma dos santos. Vivemos no mundo material, mas temos uma vida espiritual. Olhamos para o mundo espiritual, mas olhamos com olhos espirituais. Sentimos o gosto superior da criação divina. Exemplo clássico que vocês me ensinaram. É uma das maiores manifestações de sentido do ser humano, é o paladar. A criança já nasce experimentando o leite da mamãe. Depois ela é bombardeada na sua infância com 300.000 qualidades de sabores industrializados de toda classe de químicas, de chocolates, de balas, de sorvetes, de essências. É assim a nossa vida. Os pais até tentam no começo, não, ele não come isso, ele não come aquilo. Ele não toma Coca-Cola e fica dando suquinho, mas depois não tem jeito, porque o mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. O mundo tem o controle da energia material ilusória do Senhor. Mas aquele que se rendeu aos pés de lótus de uma Mahatma, aquele que está orientado pelos princípios trazidos por Srila Prabhupada, que acima de todos é o nosso mestre espiritual fidedigno, ele fala, não, eu me alimento 5 vezes por dia, ou 3 vezes por dia, desde que eu nasci eu não paro, eu tenho que me alimentar, mas então eu deixo de ingerir porcarias e passo a desfrutar de um gosto superior. Como? Aí vem a orientação, a ordem do mestre espiritual. Prabhupada chamou aqueles seus candidatos a discípulos e discípulos lá atrás, na década de 60 e 70, que falou, olha, vocês parem de comer porcaria e de desfrutar, de sentir sabor inferior, isso é lixo. Vem aqui que eu vou mostrar para vocês. Imagina você naquela cozinha que o sol entrava pela janela
aquele fogãozinho de ágata branco, Prabhupada ali com o seu dote, e aquela sua panelinha tripla de vapor, cozinhando para você, e ensinando você, como candidato a discípulo ali, rendido, apaixonado, encantado com a presença de um mestre espiritual do porte de Srila Prabhupada, e ele fazendo as preparações e ensinando, olha, não deseje, tome seu banho antes de entrar nessa cozinha, estamos cozinhando para Deus, aquela coisa mística, vários temperinhos especiais, capricho, zelo, não é fazer um refogado de alho e cebola e tempera o bife, faz um refogado de alho e cebola e tempera o arroz, faz um refogado de alho e cebola e tempera o feijão, pica cebola, pica alho e joga na salada, e ainda isso seria o mais natural que aprendemos, porque depois veio a indústria e não, pega um caldo quinora aí e rala e cozinha, e aí tem de legumes, tem de costela, tem de bacon. Essa era a alimentação que os discípulos primários de Prabhupada tinham, e ele ensinou então como você domina a energia material, os seus sentidos, o seu desejo, a sua vontade de comer, a necessidade de comer, senão você morre. Não precisa renunciar à alimentação, ele disse. Não vai fazer um jejum, porque a comida ela não é ahimsa, porque ela está no modo da ignorância. Não, ele ensinou com carinho, com amor, com grande sabedoria, que os alimentos nos foram dados por Deus, que existe uma infinidade de grãos, de legumes, de verduras, e que podem ser transformados em preparações maravilhosas, espirituais, produzidas para o deleite de Deus, em primeiro lugar, num ritual mágico, sendo oferecido a Ele e na consciência de que Ele está desfrutando primeiro, nos entrega por misericórdia esse alimento chamado prasada, e nós somos abençoados com essa misericórdia e nos alimentamos todos os dias dessa forma. É a teoria do gosto superior. E aí vem a música, podemos traçar esse paralelo para tudo, para os relacionamentos, para a convivência marital, para o lugar onde você mora, para o grupo de amigos e amigas que você vai escolher para conviver, para se associar em sua vida, e assim por diante. Então, continua ainda o texto, já quase chegando no nosso verso, dizendo que o Ser Supremo de mil pernas criou a nós, kshatriyas, a partir de seus 1000 braços. Para quê? Para a proteção dos sábios. É por isso que se diz que os brahmanas são o coração e os kshatriyas são os braços. É por isso que os brahmanas e os kshatriyas protegem-se uns aos outros, bem como a si mesmos, e o próprio Senhor, que é tanto a causa quanto o efeito, e ao mesmo tempo é imutável, protege-os através de um ajudando o outro. Olha o que diz o verso de ontem, ou que acho que não foi pregado ontem, foi pregado no sábado. Acabo de esclarecer então todas as minhas dúvidas, simplesmente por te encontrar, pois vossa onipotência explicou
muito bondosa e claramente o dever de um rei que deseja proteger seus súditos. E aí vem a exclamação. Aí entramos na exclamação, que diz: dessa forma, então, com a minha consciência elucidada, com o archote do conhecimento que tira o véu da escuridão de meus olhos, considero boa fortuna eu ter tido a oportunidade de me encontrar contigo, pois para pessoas que não dominaram a mente ou não controlaram seus sentidos, não é fácil ver-te. Tanto mais afortunado sou de ter tocado com minha cabeça a abençoada poeira de seus pés de lótus. Abençoado pela poeira sagrada dos pés de lótus de um Mahatma. Tudo começa dessa forma. Eu posso dizer, como experiência própria, que acho que sou um dos mais novatos aqui dessa Assembleia Transcendental, de que embora eu buscasse teologicamente e estudasse loucamente a teologia judaico-cristã, tudo começou para mim no momento em que a poeira dos pés de lótus de um Mahatma tocou em minha cabeça. E isso foi incrível, isso é real, isso é algo assim sobrenatural. E as coisas realmente mudam. Tudo começa a fazer sentido. E você começa então a ouvir as ordens do mestre espiritual e a sua vida começa a dar certo espiritualmente. Não tem nada a ver com materialmente. Materialmente tudo vai se encaixando também, mas por pura misericórdia, mas esse não é o foco. Esse não é o foco principal. Eu queria mostrar para vocês uma cena que para mim é a mais maravilhosa da minha vida. Aqui. Essa pessoinha jogada na poeira dos pés de lótus de um Mahatma sou eu. Meu primeiro encontro com o meu mestre espiritual. Simplesmente não consigo explicar, não foi nada programado, mas simplesmente eu precisava me encontrar com ele. E quando me encontrei, dei maior susto nele. Sua Santidade Chandramukha Swami ali portando aqui, ó, essa guirlanda que eu fiz de rosas que levei para ele. E nesse momento as poeiras de seus pés de lótus encontraram a minha cabeça. Então esse verso de hoje foi muito significativo e veio assim, antes de mais nada, trazer uma grande elucidação à minha mente, a tudo que eu tenho vivido na ISKCON, com Srila Prabhupada, com meu mestre espiritual, com todos vocês, meus Shikshas Gurus. Por quê? Porque nós temos que nos render
a poeira dos pés de lótus dessas grandes almas. Porque se você não dá o passo necessário, você não começa a sua caminhada. Você pode ser um erudito no Srimad Bhagavata, no Bhagavad Gita, você pode saber os Vedas de cor, você pode ter visitado templos na Índia, você pode falar decorado 1000 versos, mas se você não se curvou, se rendeu à poeira dos pés de lótus do mestre espiritual, não começou a sua caminhada ainda, me perdoe dizer isso. É algo muito sobrenatural. Olha lá. Olha a minha cabecinha aqui no chão sagrado, no Dhamma sagrado. E olhem aqui a poeira dos pés de lótus, aqui de laranjinha, do meu mestre espiritual, e a poeira dos pés de lótus do mestre espiritual dele, Chandramukha Swami Maharaj, Acharya Deva, que recebeu as poeiras de pés de lótus de Srila Prabhupada, e eu que não sou bobo nem nada, olha aqui, bebendo dessa fonte, eles nem me viram, eu cheguei por trás e pumba. Falei, eu não vou perder não, essa poeirinha é minha. Incrível. E assim por diante, Parampara. Ora, Srila Acharya Deva, o Hridhayananda Maharaj, como Goswami, como muitos chamam, ele se rendeu a Srila Prabhupada pessoalmente, foi um dos seus servos mais íntimos, e ainda o é. Depois, Chandramukha Swami, bem jovenzinho também, assim como se rende aos pés de lótus de Hridhayananda Maharaj Goswami. E eu me rendo aos pés de lótus de Chandramukha Swami Maharaj. Que dúvida você tem? Qual é o seu problema de entender as coisas? Olha lá, só a última foto, eu prometo que eu continuo. Olha ele aqui. A carinha de felicidade dele saindo atrás do mestre. Essa foto é mágica. Ele não está acima, à frente, ele está simplesmente seguindo as orientações de seu mestre espiritual. Isso é real, isso é nosso. Você pode achar que isso é um filme, e é um grande best-seller, mas nós, pela misericórdia de Krishna, estamos inseridos nessa linha de sucessão. E essa poeira de Srila Prabhupada, que tomou a poeira de seu mestre espiritual antes de vir para o Ocidente, Bhaktisiddhanta Thakur. Isso é mágico, isso é maravilhoso, isso é especial, isso é misericórdia. Portanto, aqueles que se ocupam plenamente em consciência de Krishna a serviço do Senhor através da rendição a grandes almas, alcançarão a boa fortuna da perfeição da vida espiritual. Eu sempre levei muito em conta um versículo bíblico do apóstolo Paulo que falava assim: não que eu já tenha alcançado, mas eu sigo firme, fielmente, com os olhos fitos no alvo. Ele falava de Jesus Cristo, que era o Filho de Deus, uma grande alma, como Srila Prabhupada disse, um guru, um acharya, um Shakyaveshavatara, que trazia Bhakti Yoga
que trazia a devoção a Deus acima de todas as coisas. Não que eu tenha alcançado, mas eu tenho que fazer o possível, inimaginável, todas as minhas forças humanas e sobre-humanas para estar com os meus olhos fixos no alvo. Fixe seus olhos em Srila Prabhupada e ele mandará para você um mestre espiritual que, na verdade, é ele mesmo te recebendo, porque os nossos gurus na ISKCON, eles nos recebem pela Shakti de Srila Prabhupada. E aí, se nos refugiamos aos pés de lótus dessa grande alma, existe uma possibilidade, olha só o que Srila Prabhupada falou, existe toda a possibilidade de você também se tornar uma grande alma. Imagina! Quando nós abandonarmos o nosso corpinho, e nesse momento de abandonarmos o corpo, nós já estivermos nessa plataforma de Mahat, de grande alma. Porque isso acontece assim, ó, de uma hora para outra, e ninguém sabe se vai demorar uma semana. Eu tenho um slogan, meu slogan é: todos nós somos Parikshit Maharaja. O que você está fazendo da sua vida? Ah, você está aproveitando a vida? Ah, você está desfrutando da energia material porque a vida é curta? Não foi esse o exemplo da grande alma? Quando ele ficou sabendo que tinha 7 dias de vida, ele se debruçou em colocar a sua cabeça na poeira dos pés de lótus de grandes almas. E aí recebeu orientações do livro Bhagavata. Sim, nossa queridíssima grande alma Sundarang Devidasi, poeira dessas grandes almas é transcendental. Quem se rende a essa poeira é muito afortunado. Porque muitas pessoas podem conhecer grandes almas, mas não se rendem. Porque são pessoas de dura serviço. Não dobram. São fãs. Nossa, como eu curto a aula de sua santidade Maharaj Purashatraya Swami. Eu vou até para Goura, me instalo lá, fico lá no Dharmashala e vou lá assistir a sua aula. Mas não é só isso. Você tem que se curvar e colocar a sua cabeça no chão e receber a poeira dos pés de lótus de uma grande alma que está dando a sua existência por décadas a transmitir a Shakti de Srila Prabhupada, porque ele, rendido lá atrás, recebeu e foi introduzido no Parampara e se tornou uma grande alma, se tornou um mestre espiritual, se tornou alguém que pode transmitir um ensinamento fidedigno. Então não adianta ser fã. Eu conheço muitos fãs. Pessoas me falam, eu gosto muito daquele. Daquele eu não gosto muito. Às vezes as pessoas não entenderam ainda. São métodos de compreensão espiritual. Mas o verdadeiro efeito é provocado pela graça de um Mahatma. Olha o que Prabhupada falou, está explicado.
Não adianta, ele fala, não adianta simplesmente seguir rituais de religião, ou simplesmente até você se tornar um sannyasa, renunciado, vestir uma roupa diferenciada, oferecer sacrifícios recomendados nas escrituras. Prabhupada está falando, são sem dúvida métodos úteis para a compreensão espiritual, mas o verdadeiro efeito só será provocado pela graça de um Mahatma. E quando você fala graça de uma alma espiritual elevada, de uma grande alma, de um mestre espiritual, de um grande sábio, você precisa cair em suas graças. Se ele nem te conhece, como que você vai receber a graça dele? Porém, apesar de executar todas as funções ritualísticas, se não pudermos satisfazer, então, o nosso mestre espiritual, vamos viver como Akritatma. Pessoas que não controlam sua mente e seus sentidos. Estamos na carruagem, mas as rédeas estão soltas. Os cavalos dos seus sentidos estão enlouquecidos. Um quer correr para frente, o outro quer virar para a direita, o outro quer ir para a esquerda. Os mais fortes comandam para onde você vai. Sabe, numa segunda-feira você fica lá, tamásico, moribundo, preguiçoso. Numa sexta-feira você está em êxtase, quer sair, quer se divertir, quer ir para balada, e assim você fica ali, dentro da carruagem, que é o nosso corpo. Tem sentidos descontrolados. Mas acontece que as santas escrituras e sagradas escrituras e os shastras e os sábios, eles falam que dentro de cada entidade viva existe a presença do Senhor Krishna, Paramatma. A concepção do Senhor localizado, ele está lá. Se você se rendeu a ele, gentilmente ele, vai ser o condutor da sua carruagem. Assim como Arjuna. Krishna foi seu quadrigário. E a sua carruagem foi levada ao lugar certo, na hora certa, para receber o conhecimento certo. Se não fosse a rendição, se não fosse ao quadrigário de sua vida ter levado ele no momento certo, no meio da batalha de Kurukshetra, e ter colocado diante dele um diálogo que transformaria não só a sua vida, como a vida da humanidade toda. Simplesmente Arjuna poderia ter morrido naquela batalha, ter capotado a sua quadriga, ter se colocado numa fria achando que era uma boa estratégia e ter colocado a quadriga num lugar onde os inimigos o pegariam. Mas ele optou por Krishna. Ele não optou pelo mundo material, que era o exército, a ganância. Não foi isso? Olha, Krishna, viemos pedir a sua ajuda. Eu não vou lutar, mas eu posso estar na presença de alguém, de um de vocês dois, e eu dou as minhas armas, o meu exército para o outro. O ganancioso,
o materialista, o preocupado com realizar e suprir os devaneios de seus sentidos, optou pelo material. E Arjuna falou, não, eu quero o Senhor do meu lado, meu amigo. Ele já tinha uma confiança sobrenatural em Krishna, menos ainda antes de ter recebido a revelação que se deu naquela transformação depois da forma universal, e que ele sinceramente escuta uma frase do Senhor Krishna que mudaria a vida dele para sempre, e através dele, já honrando o sistema Parampara, mudaria a nossa vida também, a vida da humanidade. Sarva dharman parityajya manekam sharanam vraja ahantuam sarva papebhyo mokshaya shamima shukaha. Abandone todos os processos, renda-se a mim, eu o libertarei das reações pecaminosas. Não temas, não hesite, não se preocupe. Krishna continua dizendo, este conhecimento convenencial jamais pode ser explicado àqueles que não são devotados e que não se ocupam no serviço devocional, porque tais pessoas são invejosos, são matadores da alma, vivem na plataforma dos animais, não se rendem aos preceptores santos, aos acharyas, como o Prabhupada falou, porque eles e as escrituras védicas são hábeis barqueiros, e as condições propícias proporcionadas para atravessar suavemente rumo ao destino desejado é o nosso corpo. Então nós temos que usar o nosso entendimento para descobrir a chave do cadeado, que é a rendição a uma grande alma. Todos os dias nós cantamos, Prabhupada nos deu a cereja do bolo. Yasa prasa bhagava prasado, yasya prasada nagati kutopi. Através do prazer do mestre espiritual, obtém-se um poder. Olha, nós já estamos falando em poder extraordinário, não vem da terra, não vem da energia material, vem da plataforma espiritual. As bênçãos do mestre espiritual são mais poderosas do que o esforço que alguém pessoalmente empreende, apenas tentando conseguir este avanço espiritual. Narottama Dasa Thakura diz, Guru Mukha Padma Vakya, Chitete Karya Aikya Arana Kariha Mane Asha. Especialmente para o avanço espiritual, deve-se executar a ordem genuína do mestre espiritual. Então, através do sistema Parampara, pode-se receber esse poder original, que vem, obviamente, da personalidade de Deus. Evam Parampara Praptam Iman Rajarsayo Viduho. Ainda Srila Prahalada Maharaj comentou, Shravanam Kirtanam Vishnu, Jmaranam Padasevanam,
Archanam Vandanam Dashan Sakyanatmanivedanam. Processos para se atingir o serviço devocional. Quem nos ensina esses processos? Senão uma grande alma, senão um Mahatma, alguém que recebeu essa instrução de seu mestre espiritual e passou para nós. Ouvir o nome das glórias da Suprema Personalidade de Deus, cantar as suas glórias. E ao ouvir, cantamos, e quando cantamos, nos lembramos do Senhor. E por nos lembrarmos do Senhor, brota um desejo incomensurável de servir-se aos pés de lótus. E ao servir os pés de lótus do Senhor, estaremos adorando deidades. E se estamos adorando as deidades, estamos prestando sempre reverências ao Senhor. E aí então, estando reverentemente na presença do Senhor, já estamos atuando como servos dele. E se estamos atuando como servos dele, sabe o que ele faz? Ele nos acolhe como amigos e fazemos amizade com o Senhor. E aí estamos no topo da cadeia espiritual, porque estamos nos rendendo plenamente ao Senhor. Primeiro passo é ouvir, adquirir esse conhecimento. Não devemos dar ouvido a pessoas desautorizadas, e sim nos aproximarmos de pessoas corretas. Bhagavad Gita 4.34, tenta aprender a verdade, aproximando-se de um mestre espiritual e faz perguntas com submissão, presta-lhe serviços. As almas autorrealizadas têm o poder de transmitir a nós esse conhecimento, porque eles viram a verdade. Para compreender ciência transcendental, é necessário aproximar-se de um mestre espiritual autêntico. Mundaka Upanishad. Está escrito em letras garrafais nos principais acharyas do movimento Hare Krishna. Deste modo, este método em que se recebe com submissão confidencial este conhecimento transcendental, que não é baseado meramente em especulação mental. O próprio Shri Chaitanya Mahaprabhu disse a Rupa Goswami, Brahmanda Brahmiti Kona Bhagyavan Diva, Guru Krishna Prasadepaya Bhakti Lata Bidya. Enquanto atravessa a criação universal de Brahma, pode ser que alguma alma afortunada receba a semente de Bhakti Lata, a trepadeira do serviço devocional. Tudo isso acontece pela graça do Guru e a graça de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Parampara aqui, Krishna Kata aqui, Srila Prabhupada aqui, Gora Premanande, Hare Krishna, Haribol. Gratidão por vocês estarem pacientemente me ouvindo. Peço perdão pelas ofensas que eu possa ter dito, por minha falta de preparo, mas eu confesso a vocês que é uma grande honra estar servindo a Srila Prabhupada, servindo o meu mestre espiritual, servindo a todos vocês. Foi uma breve leitura, uma própria, assim, apenas um bate-papo,
E eu sou muito contente de ter vocês em minha vida. Hare Krishna. Sundarangi Devidasi sempre com os seus olhos bondosos, né? Agradecendo, dizendo que a aula foi inspiradora, que meu exemplo é uma bênção. Imagina, Sundarangi, eu me lembro do primeiro dia que eu fui em Govardhana, acho que na primeira vez que abriu, que o Maharaj Chandramukha convidou alguns novatos, e aí eu fiquei sabendo que você estava lá e também me rendi aos seus pés de lótus. E quem é prova disso é o Maharaj Julião, que estava lá do seu lado, né? Eu falei, falaram para mim, Sundarangi, é Sundarangi. É Sundarangi? Cadê a Sundarangi? Quem é a Sundarangi? E acho que encontrei também Paravioma, Prabhu. Foi um dia mágico, né? E foi esse dia que tinha acabado de acontecer comigo aquela cena da minha rendição. Porque vocês chegaram mais à noitinha e eu cheguei 4 horas em ponto com a minha guirlanda, que eu ficava com medo da guirlanda ficar feia, e aí eu fiquei segurando a guirlanda desde as 2 horas da manhã, na frente do ventilador. Depois fui para Govardhana, segurando na frente do ar-condicionado do carro. Os devotos tentaram de toda maneira me colocar no quarto, esperar à noite, porque Chandramukha ia aparecer só à noite para o jantar, para falar com os devotos, mas eu falei, não, eu preciso pôr essa guirlanda no pescoço dele agora. E eu fui teimoso, eles foram tentando me desviar, e eles viram que eu não tinha condições de fazer outra coisa. Aí teve um devoto, foi usado por Krishna, e falou, não, vamos parar com isso, pelo amor de Deus, olha o estado desse homem. Vamos levar ele até o Maharaj. Aí me levaram ali na salinha onde ele estava, e tudo isso foi mágico demais. Haridarshana, imagina, gratidão, 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 gratidão pela sua presença, por eu ter conhecido o Senhor, que é um grande Mahatma, incansável, incansável servo do Senhor, um verdadeiro Arjuna nas nossas vidas. Srila Prabhupada Ki Jai. Deixa eu ver então se alguém ficou com alguma dúvida. Sim, Sundarangi, vai ser transcendental. Eu já estou mexendo meus pauzinhos aqui, estou fazendo uns arranjos para participar do Ratha Yatra aí do Rio. É transcendental. Alice eu não tinha cumprimentado. Alice Ilan. Então é Alice Ilan, minhas reverências. Muito obrigado, aula boa, parabéns, aula maravilhosa. Não tem problema, tudo comete erro, importante nunca desistir. Graças a Deus você falou isso. O caminho espiritual ainda, gente, limpa muita sujeira do coração, serviço devocional todos os dias, aos poucos a gente limpa. Aos poucos, eu tenho certeza que eu vou conseguir me livrar dos meus ainda anartas enfurecidos. E a única coisa que eu peço a Prabhupada e a Krishna é que ele permita que eu permaneça todos os dias dessa vida na presença do meu mestre espiritual e em associação benéfica com os discípulos e as discípulas de Srila Prabhupada. Não tem mais nenhum motivo para viver. Eu sou grato por todas as bênçãos que Krishna está derramando na minha vida, a própria vida material que ficou mais suave, mais leve, e eu já não me abalo tanto mais com as coisas que acontecem,
A vida tem, né, alegrias e tristezas, né, vitórias e derrotas, mas devagarinho eu tô conseguindo focar a minha mente só na maravilhosa presença de vocês na minha vida. Pelo amor de Deus, não me abandonem jamais. Tem até uma música, né, que fala assim: não me abandone jamais. Por favor, sempre rezem por mim. Srila Prabhupada Ki Jai, Chandramukha Swami Maharaj Ki Jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.